o erudito doutor William Ames e o amago da teologia. Assim falou William Ames: teologia é a doutrina ou ensino de viver para Deus. Os homens vivem para Deus quando vivem de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus e com Deus agindo neles. Poucos homens tiveram tanta influência na teologia reformada dos dois lados do Canal da Mancha e dos dois lados do Atlântico, quando William Ames, em 1576 a 1633, hoje quase não se conhece seu nome fora dos círculos acadêmicos, mas em sua época seus escritos eram considerados fundamentais para o preparo ministerial na Nova Inglaterra e foram muitos admirados por algumas gerações após sua morte. Ames foi o primeiro a elaborar todo um sistema de teologia reformada da Aliança. Embora Calvino e outros reformadores tenham incorporado a Aliança como um aspecto importante da teologia, Ames foi além deles, fazendo da Aliança a estrutura geral da teologia. John Wesley afirmou que a Aliança da Graça é claramente um dos conceitos centrais da teologia amesiana. Na tradição calvinista puritana, nenhum pensador antes dele havia analisado a aliança da graça com perspicácia comparada à do professor de Franeker. William Ames, dentro da estrutura da teologia da aliança, Ames casou a doutrina com a vida, a fim de promover a piedade no dia a dia e a pureza da igreja. Neste capítulo, apresentaremos um rápido esboço da vida e carreira docente de Ames. Examinaremos sua obra clássica, O Amago da Teologia, obra doravante chamada abreviadamente de Marron, fazendo alguma referência à obra subsequente, A Consciência Firme e alguns de seus exemplos, obra doravante chamada abreviadamente de Consciência, e analisaremos a influência desses livros em teólogos e pastores reformados. Primeiro ponto: esboço biográfico. William Ames, cujo sobrenome foi latinizado para Amesius, nasceu em 1576 em Ipswich, a principal cidade do condado inglês de Suffolk, que na época era centro de um puritanismo vigoroso. John Winthrop, em 1588 a 1649, um zeloso cristão reformado e o primeiro governador da colônia da Baía de Massachusetts, na Nova Inglaterra, também havia nascido no condado de Suffolk. O pai de Ames, que também se chamava William, era um rico comerciante, simpatizante do puritanismo. Sua mãe, Joan Snelling, era aparentada com famílias que ajudaram a fundar a colônia Plymouth, no Novo Mundo. Visto que os pais morreram quando Ames ainda era novo, foi criado por um tio materno, Robert Snelling, um puritano de Boxford, cidade situada não muito longe dali. Desde a infância, Ames esteve imerso numa forma pujante de cristianismo doutrinário e prático. O tio de Ames não poupou recursos em sua educação, enviando-o em 1593 a 1594 para o Christ's College, faculdade que pertencia à Universidade de Cambridge e era conhecida por seu puritanismo e filosofia ramista. Ames demonstrou rapidamente seu gosto pelo aprendizado. Em 1598, completou seu bacharelado na área de humanidades e em 1601 colou o grau de mestre na mesma área, sendo eleito membro docente do Colégio Christians e ordenado ao ministério. Passou por uma experiência dramática de conversão com a pregação inspiradora de William Perkins em 1558, o pai da teologia experimental reformada inglesa. Depois dessa profunda transformação espiritual, Ames declarou que alguém pode ser bônus éticos e ainda assim não ser bônus teólogos, isto é, pode ser exteriormente alguém bem comportado, expressando tanto o conhecimento quanto a prática da religião e ainda assim não ser um cristão de coração sincero. Essa experiência pessoal levou Ames a buscar pelo resto da vida
um cristianismo prático que expressasse a piedade interior de um coração redimido e renovado. Dando ênfase à piedade pessoal e coletiva e opondo-se a qualquer prática eclesial que não tivesse sido explicitamente instituída pelas Escrituras, Amés logo se tornou a bússola e a consciência moral da faculdade. Ele se via como o atalaia de Ezequiel, capítulo 33, com o dever de advertir os estudantes acerca do pecado e de promover uma fé e pureza mais profunda entre eles, mas esse papel teve curta duração. Com o edito de tolerância que o rei Tiago promulgou em 1604 na Conferência de Hampton Court, eliminou-se qualquer atividade puritana que envolvesse críticas à Igreja da Inglaterra. O rei achava que a Igreja havia sido suficiente reformada. No entanto, o grupo puritano em Cambridge continuou em sua oposição implacável ao acordo elisabetano. Essa violação do edito do rei teve consequências sérias. Logo, as autoridades suspenderam os títulos acadêmicos daqueles que criticavam a Igreja oficial e os demitiram. Em 1609, nomearam Valentes Carey diretor no lugar de William Amers, embora Amers fosse muito mais capacitado para o cargo. O tratamento que Carey dispensou ao puritanismo foi decididamente antagônico. As censuras de Amers à Igreja da Inglaterra e sua recusa em vestir roupas cléricas como a sobrepeliz causava cada vez mais ressentimento. Em 21 de dezembro de 1609, quando Amers pregou um sermão sobre o dia de São Tomé, uma festa anual que era celebrada em Cambridge e ao longo dos anos havia se caracterizado por tumulto e desordem cada vez maiores, e ministrou o vinagre saluta da repreensão. Denunciando a jogatina, as autoridades da faculdade mandaram prendê-lo e suspenderem seus títulos acadêmicos. Embora Amers não tenha sido formalmente expulso, viu que deixar a faculdade era mais atraente do que enfrentar a desagradável perspectiva de um futuro incerto. Em Cambridge, deixado assim seu cargo de professor titular, depois de passar um curto período como professor da cidade de Colchester, Amers foi proibido de pregar pelo bispo de Londres, George Abbot. Em 1610, Amers decidiu buscar o clima acadêmico e eclesiástico mais aberto existente nos Países Baixos. Ali, permaneceu no exílio pelo restante da vida. Primeiro Amers foi a Roterdã, onde encontrou John Robson em 1575, pastor da congregação separatista inglesa em Leicester. Alguns dos membros da congregação logo fundaram a colônia Plymouth, no Novo Mundo, e se tornaria conhecido como Pilgrims, ou peregrinos. Amers não conseguiu persuadir Robson a abandonar seus sentimentos separatistas, a saber que as igrejas puritanas deviam se separar totalmente da Igreja da Inglaterra, mas teve êxito em abradar algumas de suas ideias mais radicais. Depois de uma breve estada em Roterdã e Leiden, Amers foi empregado entre 1611 e 1619 pelo Sr. Horace Vere como capelão militar das forças inglesas, estacionada em Haia. Ali, Amers escreveu prolificamente contra o arminianismo, o que logo desencadearia uma crise eclesiástica. Por fim, essa crise entre os holandeses foi tratada no Sínodo Internacional realizado na cidade holandesa de Dordrecht, em 1618 a 1619. Devido à sua perícia em refutar o arminianismo, Amers, um inglês e membro do Sínodo de Dort, mas sem direito a voto, foi chamado para ser o principal conselheiro teológico e secretário de John Harris Bogeman, que presidia o Sínodo. Para grande satisfação de Amers, os membros do Sínodo de Dort decidiram a favor da posição reformada histórica em todos os 5 pontos levantados pelos arminianismos, e desejado na Inglaterra, viu-se em casa ali, com a acolhida calorosa do calvinismo oficial da República Holandesa. As decisões do Sínodo de Dort seguiu-se um expurgo anti-arminianismo, círculo de eclesiásticos, político e acadêmico, o que levou à vacância de um cargo de professor na Universidade de Leiden. Amers foi eleito para ocupar a cadeira, mas o influente governo inglês prevaleceu. Amers, recentemente despedido de seu cargo em Haia, devido a pressões das autoridades inglesas, também viu a porta se fechar na Universidade de Leiden. Por volta de 1618, Amers se casou com sua segunda esposa, Joan Fretes, que lhe deu 3 filhos, Ruth, William e John. Sua primeira esposa,
filha de John Burgess, o antecessor de Ames em Haia. Havia morrido logo depois de se casarem, sem deixar filho. Para sustentar a família, durante 3 anos após o centro de Dort, deu aulas particulares e mentoreou estudantes universitários. Tinha uma pequena faculdade doméstica, particular, que se assemelhava ainda que em escala menor ao Estates College, presidido por Festus Omnius, em 1576 a 1642. Alunos de teologia viviam na casa de Ames e lhes ensinava puritanismo e teologia sistemática, de acordo com o método lógico de Petrus Ramos. Mais tarde, desenvolveu alguma dessas aulas, reunindo-os em famoso Maron. Em 1622, dirigiu-se da Universidade de Franeker a uma instituição relativamente nova na remota província setentrional de Friesland. Ignoraram as autoridades inglesas e nomearam Ames professor de teologia em 7 de maio de 1622. Ames deu sua aula inaugural falando sobre o Urim e Tumim, baseado-se em Êxodo, capítulo 28, versículo 30. 4 dias depois de sua posse como professor, recebeu o título de doutor em teologia, ao defender com êxito 38 teses e 4 corolários sobre a natureza, a teologia e a ação prática da consciência. A defesa foi feita diante de Síbrados Lubertus, professor titular à faculdade. Em 1626, foi nomeado rector magnífico, o mais elevado cargo honorífico acadêmico da universidade. Durante seus 11 anos de trabalho em Franeker, Ames se tornou conhecido como doutor erudito, que tentou puritanizar toda a universidade. Ames reconhecia que a universidade era ortodoxa na doutrina, mas sentia que na prática a maioria dos membros dos corpos docente e discente não era suficiente reformada. A fé deles ainda não se traduzia numa prática cristã adequada. No pensamento de Ames, o corpo docente em particular dependia em demanciar da lógica aristotélica e destacava-se inadequadamente a responsabilidade humana e o exercício da vontade humana na vida cristã. Diante disso, Ames organizou de novo, em sua casa, na universidade, uma espécie de lar, ou de acolhida ou faculdade, onde acontecia aulas particulares, preleções e inúmeros debates teológicos. O objetivo de Ames era ver se, pelo menos em nossa universidade, eu conseguia de alguma maneira fazer a teologia se afastar de questões e controvérsias obscuras, confusas e não muito essencial, e introduzi-la na vida e na prática de modo que os alunos começassem a pensar seriamente acerca da consciência e de tudo aquilo que diz respeito a ela. Com esse objetivo, Ames, na posição de rector magníficos, promoveu a piedade e implementou a observância do dia do descanso, encurtou seus feriados prolongados de Natal e Páscoa e intensificou a disciplina estudantil. Suas reformas, marcadas pela austeridade, produziram aquilo que foi chamado de a reforma da década de 1620 na universidade. Durante os anos em que passou em Franeker, em suas aulas e seus incontáveis escritos, Ames manteve uma postura fortemente anti-episcopal e anti-arminiana, mas sua maior contribuição foi no campo da teologia e da ética, que ele via como um sistema unificado que ajudava o cristão a viver uma vida de piedade genuína. Ali, escreveu suas 2 maiores obras, O Amago da Teologia, traduzido para o inglês sob o título de Morals of Theology, e de Consciência, sobre a consciência, traduzindo para o inglês. Em seu sistema ético-teológico, Ames incorporou a filosofia e o método ramistas que havia aprendido em Cambridge. O ramismo era uma filosofia que procurava corrigir a sofística artificial do aristotelismo da época, o qual se caracterizava por uma ruptura entre vida e pensamento, entre saber e fazer, e no caso da vida religiosa, entre teologia e ética. O ramismo foi desenvolvido por Petrus Ramos em 1515, um filósofo e pedagogo reformado francês do século XVI que foi morto como um mártir em Paris no massacre do dia de São Bartolomeu. Ames incorporou em sua própria obra o pensamento desses huguenotes, unindo teologia e ética de forma consciente e sem emendas num programa de vida, obediente e firmada na aliança. Por meio de seu ensino,
Amés estabeleceu sua própria reputação, bem como também a da academia onde lecionava. Alunos vinham de todos os cantos da Europa para estudar aos seus pés. Seu aluno mais famoso foi Jonathan Couseius, em 1603, que mais tarde desenvolveria a teologia da aliança a patamares mais elevados do que Amés. Mas Amés não estava satisfeito em Franeker, pois nem tudo ia bem na universidade. Alguns alunos e professores não apreciavam os esforços de Amés em realizar uma reforma mais profunda ou completa. Um grupo de professores, liderado por Johannes Macrovius, em 1588 a 1644, sabotou os esforços de Amés. Além disso, debates contínuos entre Amés e seus colegas aristotélicos Marcovius arruinaram o clima intelectual em Franeker, ao mesmo tempo que o ar úmido do mar em Friesland deteriorizava a saúde de Amés. Aqueles problemas, aliados ao desejo de sua mulher de estar junto de seus patrícios, convenceram Amés a procurar um novo local para servir. Em 1632, Amés aceitou um convite de seus amigos, Hugh Peters, em 1598, para ser seu copastor na Igreja Congregacional de Língua Inglesa de Roterdã. Amés se sentiu muito atraído pelo convite por causa do projeto de Peter, de uma congregação independente, centrada na aliança e determinada a ter um rol de membros composto de crentes que confessavam verdadeiramente prática a sua fé. Fazia muito tempo que, dentro e fora de círculos puritanos, Amés vinha defendendo esses princípios congregacionalistas. Também foi atraído pela ideia de ajudar a igreja a fundar uma faculdade puritana em Roterdã. No final do verão de 1633, Amés finalmente foi para Roterdã, no sul. Seu tempo ali foi curto. No outono, o rio Maas transbordou. Amés, que já não estava bem, piorou depois que sua casa foi inundada. Faleceu de pneumonia em 11 de novembro, com a idade de 57 anos, nos braços de seu amigo Hugo Peter. Até o final permaneceu firme na fé e vitorioso na esperança. Logo antes de morrer, Amés havia considerado seriamente trabalhar com seu amigo John Winthrop na Nova Inglaterra, mas Deus tinha em mente outro novo mundo para Amés. Embora tenha tido grande influência na história teológica e intelectual da Nova Inglaterra, em particular com sua obra Meron, nunca chegou a pôr os pés ali. Será que, como muitos historiadores têm espetáculo, teria se tornado o primeiro diretor de Harvard em sua história sobre a Nova Inglaterra? O puritano conta Mather, em 1663, ponderou que o angélico doutor Amés, na sua intenção, foi o homem da Nova Inglaterra, mas isso acabou não se concretizando. 4 anos depois da morte de Amés, sua mulher e filho foram morar na colônia puritana de Salem, em Massachusetts. Embora seja improvável que a biblioteca toda de Amés tenha ido com sua família para o Novo Mundo, é provável que pelo menos alguns dos livros de Amés tenham atravessado o Atlântico e se tornado a base da biblioteca original de Harvard, que mais tarde se tornaria a Universidade de Harvard, embora em 1764 um incêndio tenha destruído a maioria dos livros. Embora a obra O Amago da Teologia tenha sido originalmente publicada no latim com o título Medula Theologia em 1627, suas principais ideias foram expressar antes desta data as aulas de teologia que Amés ministrou em 1619 a 1622. Como mentor de alunos em Leiden, foram retrabalhados enquanto estavam ociosos a esperar de emprego. Foram inicialmente tornadas públicas em latim em 1623. De forma fragmentada, enquanto estava em Franeker, 4 anos mais tarde, depois de ter encontrado insegurança financeira do ambiente acadêmico na universidade, concluiu por fim aquela publicação que se tornaria o marco pelo qual é hoje lembrado. O livro tinha o propósito de servir de compêndio prático de teologia para leigos e seminaristas. Logo, a obra foi reconhecida e aclamada em círculos acadêmicos e eclesiásticos, e em pouco tempo traduzida para vários idiomas. As primeiras traduções em inglês foram publicadas em 1642 e 1643. Segundo ponto, a vida voltada para Deus.
A afirmação introdutória de Mauro é de uma simplicidade e consciência notável. Teologia é a doutrina de viver para Deus. Essa afirmação, ainda que pareça muito simples, está repleta de significado. Declara a tendência prática do sistema amessiano de cristianismo, uma fé exercida pelo homem todo, não apenas por seu intelecto, vontade ou sentimento. Ela demonstra a paixão de Amés por um cristianismo prático e vivo, que integra pensamentos e ação. Amés tentou mostrar que a teologia não trata apenas de afirmações a respeito de Deus, mas de conhecimento de como vive para Deus. Ele afirmou que o homem vive para Deus quando vive de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus e com Deus nele agindo. Em outro contexto, escreveu: a vontade revelada de Deus deve ser a regra de nossa vida. Embora Calvino tenha expressado sua teologia mais em termos mais relacionados ao conhecimento, conhecer a Deus e conhecer a si mesmo, essa diferença manifesta entre as fórmulas de Amés e de Calvino não deve nos levar a ignorar a unidade fundamental do pensamento deles. O Catecismo de Calvino, em 1545, diz que o sumo fim da vida humana é conhecer a Deus e que este conhecimento é nosso bem supremo, sem o qual somos deploráveis. Em seguida, o Catecismo expõe o conceito de Calvino sobre o conhecimento de Deus com o fim de glorificá-lo mediante a confissão e submissão posta em prática. Qual é o verdadeiro e correto conhecimento de Deus? Conhecê-lo a fim de honrá-lo. Como honramos corretamente? Quando dependemos interiormente dele, servindo em obediência à sua vontade, clamando a ele em todas as nossas necessidades, buscando nele a salvação e todas as coisas boas e reconhecendo com o coração e com a boca que todo o nosso bem procede dele. Está claro que para Calvino, o conhecimento de Deus inclui mais do que o intelecto e envolve a totalidade do ser. Ele não chamaria de verdadeiro conhecimento de Deus nada que existisse a partir da piedade, ou seja, sem amor e reverência por Deus. Deus não é conhecido, afirmou Calvino, onde não existe religião nem piedade. Assim, aquilo que Calvino chama de conhecimento de Deus e aquilo que Amés chama de viver para Deus expressam na verdade a mesma realidade, vista de ângulos diferentes. Nesse aspecto, Amés estava numa direção estabelecida por seu mentor, William Perkins, e refletindo a influência de Petrus Ramos, que afirmou: teologia é a doutrina de viver bem. Para Perkins, a teologia era a ciência de viver bem-aventurado para sempre. De acordo com Perkins, essa vida bem-aventurado é alcançada mediante o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. Nesse detalhe, a teologia de Perkins era uma combinação da teologia de Calvino com a metodologia de Ramos. A Amés manifestou reservas a essa ideia, reconhecendo que a vida eterna inclui viver bem e viver feliz, mas dizendo que é mais excelente viver para a glória de Deus do que para a nossa felicidade. John Dixon Elsden escreve para Amés: o objetivo da teologia nunca era produzir bem-aventuranças, que na opinião dele estava ligada principalmente à inspiração e ao desejo supremo do homem. Na busca de sua própria bem-aventurança, o homem pode esquecer-se de Deus, o próprio objeto de seu viver corretamente, mas a afirmação peremptória de Elsden precisa ser contrabalançada pela declaração de Amés sobre a busca da felicidade. Em seus sermões sobre o Catecismo de Heidelberg, Amés escreveu: deve-se também em conta a buscar o bem supremo mais do que qualquer outra coisa de toda a nossa vida. Além do mais, bem supremo é especificamente entendido como aquilo em que consiste nossa bem-aventurança. Essas duas ramificações de santidade e felicidade vista em Calvino, Perkins e Amés foram, por fim, entrelaçados na declaração inicial do Catecismo Menor de Westminster, segundo a qual o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Subtema: ênfase na vontade humana habilitada por Deus. Amés escreveu que a vontade é a causa fundamental e verdadeira dessa graça
Neradora. A convenção da vontade é o princípio eficaz na convenção de todo homem. Também afirmou que a causa principal da obediência é a vontade, como acontece na fé viva. Filipenses capítulo 2, versículo 13. A ênfase dada por Amés à vontade foi um dos pontos principais da controvérsia que teve com Johannes Macrovius em 1588. Seus colegas de docência em Franeker, Macrovius enfatizava a primazia do intelecto na mente regenerada, ou seja, a vontade é renovada por meio do intelecto. O intelecto é o terminus, o ponto inicial de um processo. A vontade é o terminus, que é o objetivo final de um processo. Mas Amés defendia a primazia da vontade. Escreveu que a fé envolve um ato de totalidade do homem, o que não é de modo algum um simples ato do intelecto, mas ato da vontade em crer no Evangelho é aquele que, pela graça do Espírito, torna o conhecimento salvífico. Portanto, o conhecimento que salva difere do simples conhecimento por envolver um compromisso integral da vontade. Amés afirma que, embora a fé sempre pressuponha um conhecimento do Evangelho, assim mesmo não existe em ninguém conhecimento algum que salve, com exceção do conhecimento que se segue a esse ato da vontade a que dela depende. Essa posição divergia de boa parte da ortodoxia oficial do início do século XVII, que dizia que a fé procedia de compreensão e então moldava a vontade como consequência. A posição de Amés sobre a fé e a vontade veio a ser investigada pelos reformados e ortodoxos. É interessante que Gisbertus Voltius, em 1589, seguido de Amés, é um dos líderes do desenvolvimento do sistema reformado da teologia e piedade nos Países Baixos da pós-reforma. Afirmou que atribuir fé à vontade era algo desconhecido na teologia reformada, com a exceção de Amés, que foi o único que, até onde ele sabia, defendeu a ideia em público. Quando Abraham Kuyper examinou a controvérsia entre Amés e Macrovius, chegou à conclusão de que Amés havia se desviado da posição reformada tradicional defendida por Macrovius. Robert Kendall chegou a ponto de dizer que, devido à influência de Amés, a doutrina de Calvino acerca da fé estava agora para todos os propósitos práticos, morta e sepultada. Amés defendeu uma doutrina voluntária da fé dentro de uma tradição que de qualquer maneira já tinha se livrado da influência de Calvino. Kendall então conclui que aparentemente o voluntarismo de Amés é a chave para tudo o que ele crê. Por voluntarismo, ele quer dizer a ideia de fé salvadora, como um ato da vontade, em contraste com uma persuasão passiva na mente. Kendall viu isso como um afastamento da ideia calvinista de fé por iluminação divina, na direção de uma ideia arminiana de fé como escolha do livre-arbítrio humano. Embora Amés tenha feito declarações ocasionais que soava como se ele fosse um voluntarista que havia se desviado do caminho da ortodoxia reformada, os estudiosos que acusam Amés de voluntarismo não estão familiarizados com a amplitude de sua obra, nem com as categorias filosóficas fundacionais que empregou. Dentro dos parâmetros da teologia reformada ortodoxa, Amés ressaltou que o cristianismo é uma fé operada pelo Espírito, viva e sincera, a qual produz um caminhar cristão autêntico. Quando Deus chama um homem a Cristo, o homem é passivo, mas um princípio espiritual de graça é gerado na vontade do homem. Efésios 2:5. Amés destacava que o esclarecimento da mente era insuficiente para produzir convenção, pois a corrupção da vontade tinha de ser vencida. Como resultado da conquista da vontade do homem, chamado por Deus, confiar em Cristo, de forma livre, mas também segura. Inevitável e imutavelmente, João capítulo 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Em sua definição de fé, Amés deu uma ênfase diferente à de Calvino, mas fica claro que continuou dentro da perspectiva teológica deste último. Embora definisse fé como um conhecimento firme e indubitável da benevolência de Deus para conosco, baseada na verdade das promessas gratuitamente dadas em Cristo, Calvino destacava que ele não nos ajudaria em nada a conhecer que Deus é verdadeiro, a menos que ele misericordiosamente nos atraísse para si. Ao se aprofundar no papel
das afeições, não encontrou divino humano, Calvino indaga, mas como a mente pode ser despertada para provar a bondade divina, sem ao mesmo tempo se tornar totalmente estimulada a como resposta amar a Deus? Ele responde, assim que alguém é tocado por ela. Ela o domina e o atrai para si. Calvino em Amés o segue nisto. Também ratificou as dimensões afetivas e volitivas, tanto em sua definição de fé, quanto em seu ensino sobre convenção. Ao dirigir a atenção para a vontade como centro da fé, Amés quis demonstrar que a piedade verdadeira acontece num relacionamento de aliança entre a criatura pecadora e o Criador Redentor. A fé como ato da vontade é um sinal verdadeiro de obediência pactual, à medida que se pede à criatura que reaja com fé e a obediência às promessas pactuais oferecidas gratuitamente em Cristo. A teologia da aliança é o centro do sistema teológico de Amés. Organização e conteúdo da doutrina de Amés. Esta é estruturado de acordo com o sistema ramista de dicotomias, em que se desenvolve a ideia de que a teologia, a doutrina de viver para Deus, consiste em primeiro lugar em fé, ou em crer, e em segundo em observância, ou como praticar a fé e fazer boas obras em obediência a Deus. Essas duas categorias principais, fé e observância, constituem a nascente de onde flui todo o sistema teológico de Amés. Partindo desse fundamento, ele passou a explicar seu sistema teológico por meio de várias dicotomias, em que expõe as características do viver para Deus. Depois de definir a fé como o repousar do coração em Deus e apresentar a fé como ato da totalidade do homem, em especial da vontade, Amés analisou o objeto da fé, que é Deus. Ensinou sobre o conhecimento de Deus devido à insuficiência e eficiência de Deus. O primeiro conhecimento ensina que Deus é tudo de que ele e suas criaturas precisam, o que se vê de forma clara, em primeiro lugar, em sua essência, conforme expressa em múltiplos atributos, e em segundo, em sua subsistência trinitariana como um só Deus em três pessoas. O segundo conhecimento exposto por Amés é a eficiência de Deus, a qual definiu como o poder operante de Deus, mediante o qual ele opera para todas as coisas em todas as coisas. Romanos 11:36. O decreto de Deus, Amés ensinou, é o primeiro exercício da eficiência de Deus. Ele demonstrou que tudo acontece devido ao regozijo eterno de Deus, conforme efetivado em sua criação e providência. A graça preservadora de Deus abarca toda a ordem criada, ao passo que o governo especial que Deus exerce em favor do homem como criatura inteligente é a aliança das obras. Ao violar essa aliança condicional, a humanidade caiu tragicamente no pecado. Essa queda teve consequências sérias e eternas, inclusive a morte física e espiritual e a propagação do pecado original. Porém, ainda há esperança. A condenação é subvertida pela graça restauradora mediante a redenção por meio da pessoa e obra de Cristo. A humanidade caída pode voltar a ter comunhão com Deus. Tudo isso acontece exclusivamente para o regozijo de Deus e devido ao seu propósito misericordioso. Deus enviou Cristo com o tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei, a fim de que fosse nosso mediador e redentor. Ele ofereceu satisfação mediante pagamento a Deus por nossos pecados e para obter mérito para nossa justificação. Amés descreveu a morte de Cristo pelos pecadores com reverente simplicidade. Escreveu que a morte de Cristo é o ato final de sua humilhação, em que suportou dor extrema, horrível e excruciante pelos pecados dos homens. Sua morte incluiu a perda do consciente regozijo em Deus. A experimentação da ira de Deus e tristeza, medo e profundo favor, experimentou o abandono, a negação e a tradição por seu discípulo mais íntimo, acusações falsas e injustiça, zombaria, açoitamento e crucificação. O abandono pelo Pai e a plena consciência do juízo de Deus sobre os pecados dos homens. A humilhação de Cristo se completou então quando sua alma expirou com tormento e dor física excruciante, sendo sepultado e permanecendo morto por 3 dias.
Em seguida, Amés escreveu a respeito da exaltação de Cristo, a saber, sua ressurreição, sua ascensão e seu sentar-se à destra de Deus. Mediante sua morte, Cristo mereceu a vitória. Sua exaltação é a coroa e a manifestação dessa vitória. O mediador passou a participar da glória régia, que é a plenitude de poder e majestade, mediante as quais ele governa todas as coisas para o bem de si mesmo, e será juiz de homens e de anjos. Amés disse: essa glória régia de Cristo transborda em seus outros ofícios de maneira que exerce um sacerdócio régio e uma função profética régia. Desde o início, a teologia de Amés está implicitamente estruturada segundo moldes da aliança. No livro 1, capítulo 24, intitulado Aplicação de Cristo, a teologia da aliança de Amés se torna mais óbvia. O meio pela qual a aliança da redenção entre Deus e Cristo atinge seus objetos ativos é a aliança da graça, que as Escrituras chamam de nova aliança. Em outras palavras, a aplicação de Cristo ocorre no contexto de aliança. Depois de explicar como a nova aliança difere da antiga, Amés afirma que a essência da aliança da graça permanece ao longo de diferentes dispensações históricas, até que, por fim, no último dia, os crentes serão arrebatados à glória, e a aliança da graça que teve início por ocasião da queda se consumirá. A aliança da graça é tanto condicional, pois a fé é exigida quando absoluta, pois a condição exigida na aliança também é prometida na mesma aliança. De um lado, Amés diz que uma pessoa não pode ter certeza de que é salva pela graça, sem a pessoa notar a fé e o arrependimento em si mesma. De outro lado, para Amés, conforme assinalado por John von Roll, a promessa de cumprimento de condições da aliança era ela própria uma promessa da aliança. Nas palavras de Amés, a fé, a condição da aliança, é prometida como dádiva da graça, como meio para alcançar a graça. Assim, em última análise, a graça faz tudo, e o crente aprende a descansar num Deus que promete e decreta. Vale assinalar que na teologia de Amés, os decretos de eleição e condenação eterna não são analisados, senão no capítulo 25, na seção sobre a aplicação da redenção. Não aparece nos capítulos anteriores que falam do decreto de Deus ou do governo divino sobre as criaturas inteligentes. Amés segue de perto a carta de Paulo aos Romanos, quando, ao examinar a ordem da salvação, situa a eleição divina no início de sua consideração sobre a união mediante o chamado justificação, adoção, santificação e glorificação. Amés dedica, então, 2 capítulos ao objetivo da aplicação da redenção, que é a Igreja. Depois de elaborar sobre a Igreja mística e invisível e a Igreja instituída ou visível, trata da maneira ou meio de aplicação da redenção, dedicando capítulos às Sagradas Escrituras, no ministério aos sacramentos e à disciplina eclesiástica. Por fim, Amés explica a administração da aplicação da redenção, ou seja, como Deus administra a aliança da graça. Ele divide a história em períodos de administração da aliança, mostrando como houve uma progressão do imperfeito para o mais perfeito, e do geral e obscuro para o mais específico e claro. De Adão até Abraão, a aliança da graça foi administrada por promessas genéricas, como Gênesis 3,15. De Abraão a Moisés, a aliança foi administrada principalmente de dentro da linhagem de uma família e sua posterioridade. De Moisés a Cristo, a igreja estava sobre a aliança em sua infância, e o ministério era quase sempre extraordinário e dirigido por profetas. A partir da vida de Cristo, em carne, até seu retorno nas nuvens, o crente recebe gratuitamente, por meio do Espírito de adoção, a aplicação da aliança, na condição de herdeiro espiritual, e não de um filho terreno, no espírito de temor e escravidão. Com a volta de Cristo, a aplicação que apenas teve início nesta vida será completada. Amés analisa como na administração da aliança da graça, Deus manifestou sua eleição, redenção, chamado, justificação, adoção, santificação e glorificação, por meio das instituições de acontecimento de cada período. Em outras palavras, os aspectos temporais e eternos da história da salvação se fundem os elementos lógicos e existenciais Jordans Salutis, são integrados aos períodos cronológicos
do Ordem Temporum. O movimento horizontal e a progressão vertical estão o tempo todo num estado de interseção. Os receptores do poder eletivo de Deus recebem benefícios da aliança, com clareza e segurança cada vez maiores, visto que a predestinação e a aliança se unem numa mistura harmoniosa de teologia decretatória e doutrina da aliança. Por exemplo, na era mosaica, a redenção foi manifestada no êxodo do Egito, a justificação no sacrifício expiatório, a adoção na dedicação dos primogênitos e santificação nas leis de purificação, e a glorificação na herança da terra e na comunhão com Deus em seu santuário. Deste modo, Amós evitou a discrepância óbvia entre o decreto eterno e as administrações históricas da aliança. Discrepância essa que com frequência tem atormentado a teologia reformada. Ele oferece um sistema internamente consistente de teologia da aliança que faz justiça tanto à atividade decretatória de Deus quanto às suas revelações segundo a aliança. Organização e conteúdo da ética de Amós. Vimos que o ensino teológico de Amós começa com fé, o que é explicado segundo uma estrutura de aliança no livro de Maron. O livro 2 oferece a segunda metade do sistema ramista da teologia proposta por Amós. A observância, a obediência que acompanha a fé nas palavras de Amós, a observância é a execução submissa da vontade de Deus para a glória de Deus. No que diz respeito à prontidão da mente, os cristãos devem obedecer a Deus como filho, mas no que diz respeito ao dever, obedecemos como servos, com o adjetivo submisso. Amós quer dizer uma disposição para obedecer, com temor reverente que é resultado do reconhecimento da autoridade e do poder de Deus. A observância submissa também envolve sinceridade e zelo. Amós relaciona a obediência à fé salvadora deste modo, associando sua ética à sua doutrina. Afirma que a fé produz obediência ao se apropriar de Cristo, a fonte de vida e a nascente de todo o poder para fazer o bem. E ao receber as promessas e ameaças de Deus, as quais motivam a obediência da fé é dirigida e motivada pelo poder da graça santificadora, procedente de Deus, a qual opera tanto o nosso querer quanto o nosso realizar, ou seja, tanto a virtude interior de um hábito santo e de uma inclinação para o bem, quanto as boas obras exteriores produzidas por essas virtudes, da mesma maneira que uma árvore produz frutos. O restante de Maron consiste em seus estudos dos 10 mandamentos, seguindo o exemplo de Cristo em Mateus 22, versículo 37 ao 40. Amós analisa a lei dividindo-a em duas partes: religião, centralizada em Deus, e justiça, centralizada no homem. Recorrendo às 3 virtudes teológicas da fé, esperança e amor a Deus, ele explica a religião ou piedade, mediante o ouvir da palavra e a oração. Essas virtudes religiosas colocam o homem em comunhão com Deus. O segundo mandamento estabelece os limites de adoração por meio da adoração instituída por Deus, ou seja, um meio ordenado para a vontade de Deus em oposição a qualquer meio de adoração inventado pelos homens. Essa questão, mais tarde denominada principal regulador, foi o ponto central da crítica puritana aos rituais da Igreja da Inglaterra. O terceiro mandamento estabelece o modo da adoção e o quarto a ocasião da adoração. Amós analisa a segunda tábua da lei sobre a ótica da justiça, palavra que usava com o sentido de cumprir nosso dever para com o próximo, pelo fato de querermos o seu bem. Os mandamentos direcionam este amor a promover o bem de nosso próximo, honra, vida, pureza sexual, propriedade, legítimos bens e crenças na verdade, tendo alegria no bem-estar dele. Esse 10º mandamento de grata alegria com a prosperidade de nosso próximo sintetiza nosso amor por ele, assim como o primeiro mandamento sintetiza nosso amor por Deus. A esta altura devemos observar a relação entre Marrow e consciência, publicada em latim em 1630, em inglês em 1639. Livro também escrito por Amós e que se tornou um marco da teologia moral, a obra que teve quase 20 edições num período de uma única geração. A unidade entre esses 2 livros fica evidente no assunto tratado e também na maneira como consciência brota naturalmente de Maron e serve, por assim dizer, de comentário ao livro 2 de Maron. Aliás, foi propósito declarado de Amós
que se existem alguns que desejam uma explicação melhor de assuntos práticos e especialmente aqueles da segunda parte de Marrow, tentaremos, se Deus quiser, satisfazer o desejo deles no estudo especial que pretendo escrever e que tratará de assuntos geralmente denominados questões de consciência. Por este motivo, em nossa explanação da segunda parte de Marrow, também faremos comentários sobre consciência, à medida que deixarmos de lado a teologia formal de Hermès para nos concentrar na dimensão mais prática de seu pensamento. Estamos entrando na esfera da ética cristã ou da teologia moral reformada em seus primórdios. A ética cristã era um assunto de extrema importância para Hermès. Isso é perfeitamente compreensível, pois sabemos da ênfase dada por Hermès à vida cristã prática, vista que o viver para Deus se caracteriza por uma piedade viva e prática. Os cristãos precisam de respostas para as questões éticas mais difíceis da vida cristã. Essa preocupação é tratada em Consciência, uma coleção de 5 livros que começa com uma abordagem bastante teórica da natureza da consciência e termina com aplicações bem práticas. As ideias básicas deste livro vieram a lume pela primeira vez na defesa que Hermès fez das suas 38 teses e 4 corolários. Na ocasião da obtenção de seu título de doutor em teologia na Universidade de Freinet em 1622, 8 anos depois, Hermès publicou esse material na forma de obra de diversos volumes sobre teologia moral, que preencheu uma lacuna no sistema em desenvolvimento do pensamento reformado. Richard Baxter, em 1615, que preparou seu diretório cristão com base na casuística de Hermès, disse que Perkins prestou um serviço de grande valor ao promover a casuística reformada, mas que a obra de Hermès, embora mais curta, era superior. Hermès ascendeu a todos, afirmou Baxter. O primeiro livro, Em Consciência, define consciência como o juízo que é o homem que faz de si mesmo. De acordo com o juízo a seu respeito feito por Deus, apresenta um estudo teórico daquilo que constitui a consciência antes de entrar em detalhes sobre o funcionamento dela. No livro 2, Hermès descreve o que é uma questão de consciência, um assunto prático sobre a qual a consciência pode estar em dúvida. Essa seção explica o pecado, a entrada do estado da graça e a batalha contínua entre a carne e o espírito e a conduta na vida cristã. O livro 2 pode facilmente servir de compêndio de teologia reformada. O livro 3, intitulado O Dever Geral do Homem, fala sobre as ações e o relacionamento da vida do homem. Hermès diz que o sinal da obediência verdadeira é com submissão, colocar a vontade de Deus acima da vontade da criatura, mesmo quando aparentemente a vontade divina não traz vantagens para ela. E isso se alcança exercitando-se nas disciplinas de uma vida obediente, humildade, sinceridade, zelo, paz, virtude, prudência, paciência, temperança e evitando práticas que atrapalham um andar obediente como embriaguez, pecados do coração e pecados da língua. Esses 3 livros ocupam cerca de 1/3 das páginas de Consciência. Em seguida, a essas questões preliminares de definições e elaborações conceituais sobre a consciência e a obediência. Hermès se concentra em seu verdadeiro objetivo, ética ou teologia moral, indagando como questões de consciência devem ser decididas. A resposta simples é, mediante a correta compreensão e aplicação da lei moral. E aí que Consciência desenvolve o tema do livro 2 de Marrow. Os livros 4 e 5 elucidam a lei moral sobre o dever para com Deus e para com o próximo. O dever do homem para com Deus cobre todo o aspecto do andar cristão obediente, desde o amor a Deus na adoração pública, em particular a guarda do dia de descanso. Hermès analisa tópicos gerais, como a igreja, mas também cobre tópicos específicos, como orar e cantar. Ao tratar de qualquer incerteza que o crente tenha sobre seu relacionamento com Deus, Hermès prepara apropriadamente o leitor para o livro 5, que trata de relação interpessoais, no livro 5, que possui 57 capítulos e tem o dobro do tamanho do livro 4. Hermès analisa questões de consciência que podem surgir em relações interpessoais. Ele fundamenta todo o seu ensino nos seus últimos dos 10 mandamentos. Os textos de Hermès são
permeados de cristianismo prático. Ele apresenta um mapa detalhado para a piedade generosa e sincera dos redimidos. Deixa claro que a obediência a Deus, segundo a aliança, e a justiça com o próximo, nos termos da aliança, são cruciais a uma fé viva. Essa obra formal sobre ética é um desenvolvimento necessário e uma conclusão apropriada daquilo que Amós escreveu sobre a teologia moral no livro 2 de Maron, Observância, que é, por sua vez, consequência lógica de sua teologia formal exposta no livro 1. Os livros Moron e Consciência, junto com o comentário de Amós sobre o Catecismo de Heidelberg, mostra que ele não mediu esforços em sua busca de explicar a caminhada da fé. Juntas, essas obras demonstram que a resposta ao amor soberano de um Deus gracioso no relacionamento de aliança deve ser a obediência submissa nos termos da aliança do redimido Filho de Deus. A influência de Amós teve enorme influência na Nova Inglaterra, onde em geral foi considerado o melhor resumo já escrito sobre a teologia calvinista. Tanto Maron quanto Consciência era leitura obrigatória nos seminários teológicos de Harvard e Yale até boa parte do século XVIII, época em que o currículo teológico também exigiu o estudo de compêndio de teologia cristã, escrito por Johannes Volebius em 1586, contemporâneo de Amós e de Institutas de Teologia Helênica, obra de Francis Turretin em 1623. Thomas Wolken recomendaram, dizendo que, com exceção da Bíblia, era o livro mais importante para quem desejasse tornar teólogo com boa base. Em seu exemplar de Moron, Jonathan Edwards, em 1703, fez inúmeras notas marginais, estudos e trechos de Consciência, em que Amós trata do dia de descanso e reconheceu sua dívida para com ele. Contudo, a influência de Amós na Nova Inglaterra foi além do seu sistema de teologia e ética. Seus escritos eclesiológicos lançaram o alicerce para o congregacionalismo não separatista da Nova Inglaterra, um movimento que defendia que as igrejas congregacionais da colônia da Bahia de Massachusetts deveria dar o exemplo na busca pela reforma da Igreja da Inglaterra, em vez de separar-se dela. Em particular, a plataforma de Coleridge, em 1648, reflete o pensamento de Amós, e seu ramismo puritano também foi avidamente acolhido e se tornou característico do puritanismo da Nova Inglaterra. Puritanos da Nova Inglaterra, como John Cottrell, em Crazy Matters e Colton Matter, citavam Amós com mais frequência do que citavam Calvino. É raro um acadêmico de notável capacidade ter um coração entusiasmado com a religião, mas Amós era assim. Colton Matter chamou Amós de aquele profundo, aquele sublime, aquele habilidoso, aquele irrefutável, sim, aquele divino doutor. O segundo maior impacto de Amós e seu Maron aconteceu no País Baixos. Matthias Netteus, em 1618, colega de Voetius na Universidade de Utrecht, comentou que na Inglaterra o estudo da teologia prática experimentou um florescimento maravilhoso e nas igrejas e escolas holandesas, desde a época de William Tellings e de Amós, vem se difundindo bastante, cada vez mais, embora nem todos os vejam com igual interesse. Assinala que Amós considerou os holandeses demasiadamente intelectuais e não suficientemente práticos, e por este motivo promoveu a piedade puritana com até considerável êxito, com o objetivo de fazer com que os holandeses se tornassem puritanos. Além da influência em Voetius, Amós causou grande impacto em Peter van Maastricht, em 1630, um pietista holandês cuja teologia sistemática, conforme a avaliação feita por Jonathan Edwards, superou do ponto de vista do proveito tanto teórico quanto prático, até mesmo a de Turrent. Van Maastricht se baseou consideravelmente em Amós, em especial no pensamento da aliança e na casuística. Quase todos os livros de Amós foram impressos nos Países Baixos, muitos em latim para a comunidade acadêmica internacional. Foram logo traduzidos para o holandês. Tiveram pelo menos 4 tiragens no século XVII,
mas seus escritos eclesiológicos não foram impressos com tanta frequência, o que dá a entender que nos Países Baixos sua teologia e casuística causaram mais impacto do que suas ideias congregacionais. É irônico que Ames tenha tido menos influência em sua terra natal. A Inglaterra, embora ali também fosse considerado o discípulo mais influente de Perkins e seu verdadeiro sucessor, as principais obras de Ames tiveram ampla circulação e influenciaram a teologia calvinista inglesa ao longo do século XVII. Era, em particular, tido em alta consideração pelos puritanos. Thomas Goldin, em 1600, disse que depois da Bíblia é considerada The Morals of Theologia, o Dr. Ames, o melhor livro do mundo. Conclusão: graças soberanas, fé e obediência. Quando recapitulamos a vida e os ensinos de Ames, temos de fazer esta pergunta: será que Ames de fato se desviou da teologia reformada ortodoxa, conforme Kuyper e Kendall sustentaram? A resposta tem de ser negativa. Ames foi instrumental na revitalização da ortodoxia reformada quando ela estava começando a perder o dinamismo prático. A obediência baseada na aliança é uma espécie de ativismo cristão. Esse tipo de ativismo não é um mero voluntarismo. É verdade que Ames dava ênfase à vontade. O objetivo verdadeiro e particular da teologia é a vontade. Mas Ames, como filho fiel da reforma, continuou enfatizando que, por designar ato de crer, em última instância, a fé depende da operação e persuasão interna do Espírito Santo. Além do mais, a atenção que Ames deu à vontade deve ser vista pelo que é uma combinação de fé com obediência que expressa compromisso com Deus. Ames desenvolveu isso em batalhas filosóficas e teológicas com seus colegas de Franeker, à medida que tentavam reintroduzir um cristianismo vibrante e sincero na igreja holandesa do século XVII, a qual havia perdido suas raízes piedosas. Nem a fé nem a prática são suficientes em si mesma. Divorciada da prática, a fé leva à ortodoxia fria, ao passo que uma ênfase isolada na vontade e nas boas obras conduz ao arminianismo. A história da vida de Ames e a ideia básica de seus pensamentos, conforme vista em Maron, Consciência e outros escritos, mostra que ele lutou pelo correto equilíbrio entre ambas. A chave para a combinação correta entre, de um lado, a graça soberana e, de outro, uma fé dada gratuitamente e uma obediência responsável precisava ser encontrada no contexto da aliança com Deus. É no contexto da aliança da graça que Ames expôs a harmonia entre fé e obediência. Entre o Evangelho de Cristo e os 10 Mandamentos, entre ortodoxia e ortopraxia, em vez de isolar declarações de Ames acerca da vontade e acusá-lo de voluntarismo, temos de interpretar cada um de seus ensinamentos à luz da totalidade de sua teologia. Uma teologia reformada, da religião sincera e da obediência humilde. The Moral of Theology apresenta a ideia geral do pensamento puritano sobre Deus, a Igreja e o mundo, de uma forma mais clara e sistemática do que qualquer outro livro puritano. É uma obra essencial para a compreensão da ideia puritana de aliança, satisfação e ativismo, e é altamente recomendada tanto para leigos quanto para teólogos. Ainda hoje, vale a pena consultar o Maron, que deve fazer parte da biblioteca de todo pastor e está disponível entre os recursos educacionais de toda a igreja. O erudito Dr. William Ames e o amago da teologia.